É importante a gente destacar que apesar hoje do município ter uma larga produção, a gente vem sofrendo com algumas formas de manejo que não são aquilo que nós defendemos, que é a questão do monocultivo. Hoje, alguns agricultores eles estão copiando a forma do agronegócio de produzir. Isso é ruim, porque isso acaba causando um desequilíbrio. É uma quantidade de torceiras e de indivíduos das outras espécies. Esse que é o grande segredo. Eu não posso chegar lá e tirar todas as outras espécies e deixar só o açaizeiro. Se eu fizer isso, a produção de frutos praticamente acaba. O açaizeiro depende da presença das espécies madeireiras para ele produzir frutos, porque ele tem um sistema radicular muito superficial. As raízes de pelos absorventes que tiram os nutrientes do solo, ela ocupa, assim, de uma forma muito robusta, os primeiros 25 centímetros do solo. Mas ele não tem capacidade de penetrar profundamente no solo. Quem faz isso são as árvores madeireiras, são as outras espécies, que penetram profundamente, tiram os nutrientes do solo. Esses nutrientes vão para as folhas dessas árvores. Quando essas folhas amadurecem, caem no solo e começam a decompor, aí que o açaizeiro se alimenta. Então, se o produtor tira todas as árvores, o açaizal dele para de produzir frutos. Agora, ele não pode também deixar um número muito grande de árvores, porque uma sombra excessiva no açaizeiro também reduz muito a produção de frutos. Então, esse meio termo é que a Embrapa pesquisou durante vários anos e agora vem levando, vem mostrando para o produtor quais são as formas, como é que é essa combinação adequada para que tenha uma boa produção de frutos. A nossa bandeira de luta é para que os nossos agricultores, os nossos trabalhadores rurais, eles prezem por um manejo que seja ecologicamente correto, onde a gente possa manter a diversidade agroflorestal dentro dos nossos aceizais, porque aí vai manter o nosso sistema em equilíbrio e vai permitir que as futuras gerações elas possam ter acesso a esses recursos à disposição, assim como a gente está tendo hoje. Então é uma dificuldade que a gente tem encontrado, é o avanço do que nós hoje chamamos de açaização. A Associação Mutirão tem feito um trabalho de conscientização com o seu quadro social, para que a gente possa diversificar a nossa produção e não nos apegar a esse monocultivo que muitos têm copiado, que vem de fora. Qualquer propriedade que você chegar hoje na região do Marajó, Baixo Tocantins ou Bacia do Rio Guamá, falar com um ribeirinho, ele diz, não, eu faço manejo no meu açaizal. A questão é qual tipo de manejo que ele faz. Se ele tira todas as árvores e deixa só o açaizeiro, ele diz que está fazendo manejo. Se ele vai lá, faz só uma limpeza na torceira do açaizeiro, ele também diz que está fazendo manejo, e é um manejo. Qualquer intervenção que você faça lá no açaizal, na floresta, é um manejo. Agora, o manejo técnico recomendado pela Embrapa tem uma quantidade adequada de torceira de açaizeiro, tem uma quantidade adequada de plantas de açaí, de estipe de açaí na torceira, uma distribuição que isso vai acontecendo devagar. É por isso que a gente diz assim, o mais correto, que eu garanto, que pode dobrar essa produção mais ou menos com 5 anos. Porque quando eu mexo numa torceira de açaizeiro que tem um estipe desse, um perfilho desse que está nascendo, ele só vai produzir fruto daqui a 3, 4, 5 anos. Então, é por isso que eu tenho que esperar esse tempo quando eu faço uma intervenção na floresta. E, assim, surge um fato novo, né? E quando nós estudamos o manejo dos açaizais, que nós estudamos durante a década de 90 e no início dos anos 2000, publicamos uma recomendação técnica de manejo. Não havia a limpeza do subbosque da maneira como está sendo feito hoje. Antes do período de safra, às vezes até 2 vezes no ano, o ribeirinho, com uma equipe de pessoas com roçadeiras costais, limpam todo o subbosque, impedindo que outras plantas regenerem. Só deixam açaí, quer dizer, está nascendo aqui uma torceira de açaí, essa ele não mexe, ele não roça. Mas está nascendo um pé de andiroba, uma seringueira, ou qualquer coisa, ele vai e roça tudo. Isso está dificultando que a biodiversidade ou que a diversidade florestal seja mantida. Então nós precisamos, assim, urgentemente, conversar com os pecueiros, né, que são eles principalmente que estão forçando os ribeirinhos a fazer essa limpeza. Eu já escutei de alguns ribeirinhos
que o pecuneiro estabelece como condição para ele entrar na área e colher frutos que a área esteja limpa, esteja roçada. Se não estiver limpa, ele não vai. E como a procura para o pecuneiro é muito alta, o pecuneiro, você não consegue formar um pecuneiro depois que ele já está com mais de 35 anos, nem de 30. Começar a treinar a subir açaizeiro ainda jovem, que é para adquirir habilidade, sabe? Então, e depois ser um bom pecuneiro, conseguir. A Embrapa tem exemplos, nós montamos as parcelas demonstrativas, vitrine, para o ribeirinho ver que é possível produzir nas áreas nativas até 6 toneladas de frutos por hectare. Mas quando nós vamos observar a produção média dessas áreas, raramente passa de 1,5 toneladas. Então seria possível pelo menos dobrar essa quantidade com pequenas alterações no modo de manejar a floresta. Agora, qual o problema? A região é muito grande. A região do Marajó toda, na área de ocorrência do açaí, nessa parte do estuário aqui do estado que ocorre açaí, dá mais de 10 milhões de hectares. É um grande país. E que nós não conseguimos chegar à casa de todas as famílias que manejam açaí. Então aqui a gente vai numa, vai noutra casa, e principalmente com a ajuda da Emater, que é o órgão do Estado responsável pela extensão rural e assistência técnica, mas que também não tem uma estrutura adequada para atender um universo tão grande assim, e a gente não consegue levar os resultados de pesquisa para todas essas famílias. Esse é o maior problema. Falta realmente de estrutura e de uma condição mais adequada para a assistência técnica do Estado chegar até a casa dos produtores. A gente optou em trabalhar com o manejo dessas áreas nativas em virtude dessa relação com a cadeia do açaí, que é uma cadeia importante para o estado do Pará, para a região amazônica, e também para toda a rede que a gente já tem estabelecida dentro da extensão e também com os produtores, que é algo que a gente identificou como um promissor, né? Algo que daria impacto, né, no uso dessa tecnologia. A nossa ideia de desenvolvimento do aplicativo surge da possibilidade de você levar uma tecnologia da Embrapa, uma tecnologia que está sendo trabalhada há bastante tempo, há mais de 20 anos, que se chama manejo de mínimo impacto dessas áreas nativas. Então hoje essa tecnologia é uma tecnologia que utilizava prancheta, caneta, fita, né? E a intenção é que a gente pudesse pegar todo esse know-how e pudesse embarcar dentro de uma solução mobile, então dentro de um aplicativo que permita o nosso produtor de açaí ter na palma da mão o uso da tecnologia de manejo dessas áreas nativas. Utilizar toda a disponibilidade de indivíduos, né, que tem dentro das parcelas de açaí para aumentar a produção de frutos e assegurar a manutenção da biodiversidade. A manutenção dessa biodiversidade ela é muito importante porque assegura a manutenção dos polinizadores do açaí, por exemplo, as abelhas, que fazem seus ninhos em determinadas árvores, como também um suprimento de nutrientes, que é importante para a manutenção dos açaizais. Então tem árvores que são específicas, né, para fazer essa reciclagem de nutrientes. Então a manutenção dessas árvores dentro das parcelas de açaí, elas ajudam a suprir de alimento para os açaizais nativos. Nós fizemos um processo de desenvolvimento de software, primeira parte, fazer o levantamento de requisitos, o que o nosso produtor de açaí precisa efetivamente. Então fizemos um processo de escuta, visitamos algumas comunidades que trabalham com o manejo de açaizais nativos. Ao mesmo tempo fizemos uma ação junto aos nossos especialistas que trabalham com manejo e desenvolveram a tecnologia de manejo sustentável e pegamos todo esse processo que é trabalhado no inventário das parcelas, né, na identificação de cada indivíduo que está na área onde o açaí ocorre e incluímos dentro do software que faz toda a questão dos cálculos e das indicações, das recomendações que o produtor precisa fazer dentro de cada parcela que ele maneja. Então você faz uma parcela de 50 por 50. Essa parcela você faz a identificação de cada indivíduo, seja das toceiras de açaí, das espécies florestais que estão dentro dessa parcela. Após esse inventário, o algoritmo do aplicativo ele faz um conjunto de processamentos e aí faz a indicação de que
atividades o produtor precisa fazer naquela parcela. Se é para poder fazer a inserção de novas toceiras de açaí, plantar ou remover, ou até mesmo fazer a remoção de algumas espécies florestais que necessita fazer para abrir, por exemplo, luminosidade para que o açaí possa crescer. Dependendo de como esteja a área, né, até no ano seguinte você já pode ter um aumento perceptível, digamos assim. Mas com 3 anos você tem possibilidade de passar de 1,5 tonelada para 2,5, por exemplo. Daí você já começa a perceber, porque quase dobrou. Com 4, 5 anos você tem condições de dobrar essa produção, de 1,5 para 3 toneladas por hectare. Uma outra informação que a gente tem dentro do uso do aplicativo é que a gente permite também fazer a gestão da produção. Foi uma demanda que veio inclusive do próprio produtor, que ele pudesse ter no próprio aplicativo a possibilidade de saber quanto ele está produzindo e quanto ele está vendendo. E ainda mais, quanto ele está consumindo, que é o açaí do bebe, que eles chamam assim. Quanto a minha família consome de açaí. Tem essa funcionalidade dentro do aplicativo de fazer essa gestão da sua produção e da sua venda também. Nós estamos fazendo todo o trabalho de promoção e capacitação no uso do aplicativo para que mais pessoas possam estar utilizando. É uma tecnologia de forma gratuita, está disponível na loja do Google, né, no Play Store. E aí o nosso trabalho enquanto Embrapa é ajudar na transferência dessa tecnologia. Um detalhe importante é que nós desenvolvemos esse produto, né, esse software em parceria, uma parceria público-privada, né, com uma empresa, uma fábrica de software paraense, genuína paraense, amazônica, que é a Equilíbrio Web, que é detentora também, né, dos direitos do uso do aplicativo. Então nós fizemos essa relação num projeto chamado de inovação aberta, onde a Embrapa traz todo o know-how agroflorestal e a empresa traz todo o know-how computacional do desenvolvimento do software em si. Esse é pioneiro. O nosso aplicativo é o único aplicativo que trabalha com o manejo dessas áreas nativas. Não existe outro no mundo. Nós estamos hoje trabalhando no aprimoramento de novas versões. De uma versão que vai permitir, por exemplo, de fazer a identificação mais precisa das espécies que estão dentro das parcelas. Então, saber quais são as espécies com rigor científico, né, usando imagem, né, faz a coleta da imagem, o próprio algoritmo vai dizer que planta é aquela, que espécie é aquela. Fazer a demarcação da parcela, né, de uma forma mais ágil e mais rápida. E também acoplar isso outras informações, como por exemplo o cálculo de biomassa, para poder dar acesso a esse produtor, por exemplo, a perspectiva de ter acesso ao mercado de carbono. A nossa intenção é que ao final de 3, 4 anos nós temos todas as funcionalidades que eu mencionei no novo software, uma nova versão disponível para o nosso produtor de açaí.